É hora da gente chorar de saudade. Se você, como eu, gostava de passar as tardes em frente à TV assistindo uns desenhos animados japoneses, você vai se identificar comigo e chorar bastante, assim, vai bater uma saudade. Eram muitos animes e tokusatsus que faziam sucesso entre a garotada que ficava o dia todo sem os pais, ou com eles, né, em casa, e como não tinha nada melhor pra fazer, a gente ia fazer o quê? Ver desenho. Hoje a gente vai falar daqueles desenhos que vieram na onda de alguns mais famosos e que muitas vezes eram até mais legais. Polêmica, né? Pelo menos aí a gente achava, né? Agora vamos ver se você vai concordar, porque isso vai começar agora no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? O tema de hoje são desenhos antigos que pareciam ser um Ctrl+C mais Ctrl+V de outros desenhos mais famosos, mas que eram sensacionais e para muitas pessoas eram até melhores que os antecessores. Assim, é claro que não tinha muita variedade, mas ainda assim a gente saía correndo para chegar em casa e não perder aquele episódio que nem sempre era inédito, mas pra gente era. Já que a Manchete muitas vezes não mostrava os últimos episódios assim de cara, né? Às vezes demorava até 3 temporadas para lançar o capítulo final. Então chama a família pra sala, vai ver todo mundo na televisão, porque tem muita coisa pra gente lembrar. Então vambora! Todo mundo conhece o Jaspion, né? Não é possível. O cara tossiu! O cara tossiu! O cara tossiu! O Jaspion aportou aqui no Brasil em 1988 e foi uma febre, né? Só que nem todo sucesso dura pra sempre, né? Aí a Manchete quis trazer outras séries parecidas e até chegar o Spilvan, que foi lançado aqui no Brasil como Jaspion 2, mas de Jaspion 2 mesmo não tinha nada. O sistema de conversão e o urânio se decompõem em partículas minúsculas, e estas partículas cristalizam-se no corpo de Kenji Sony para formar a armadura Clean Metal. O Spilvan, cujo nome original era Jiku Senshi Spilvan, contava a história do Kenju Sony, que era um alienígena vindo de Clean. Depois que o Império Water destrói o planeta todo do Kenju. Uma história maluca, né? Aí ele foi enviado pelos sobreviventes do planeta juntamente com a sua amiga, a Diana. E depois de 12 anos de animação suspensa, eles começam a combater o mal e acabam chegando ao planeta Terra. Mais especificamente no Japão, porque tudo acontece lá nos desenhos japoneses, né? É que nem os filmes que só tem nos Estados Unidos. A gente tá de boa. Tem nada que acontece por aqui. Além de acabar com a maldade do Império Water e de seu imperador, o Senhor Water, assim, super criativo, né? O Senhor Água, o Kenju também quer salvar os seus pais. Mas o que o coitado não sabe é que eles foram convertidos a fiéis servos do Império, inclusive com novas identidades. O pai dele como Dr. Bio e a irmã como Herbaira. E o objetivo é um só, né? Matar o irmão, o Spilvan. É nesse clima familiar de paz, harmonia, essa família é muito unida, que o Spilvan, né, o Jaspion 2, defende o mundo das forças do mal. Todo mundo defendia as coisas da força do mal nos anos 90, né? Era o motivo principal. É que nem eu lembro do CD do Cavaleiro Zodíaco. Ele é maldoso, ele é desleal, ele é perigoso, é o mestre do mal. E pra fazer esse esquema, o Spilvan tem um monte de habilidades e recursos, como a armadura Clean Metal e os golpes ultra maneiros, que é o Spilvan Kick, o Spilvan Punch, com a força equivalente a 3.200 quilos. Podia ser mais, podia ser menos, mas eram 3.200. E tem também o Double Slice, que faz um em conjunto com a Lady Diana lá. Diana, vamos com Double Slice! Ok! Double Slice! O Spilvan teve 44 episódios e fez sucesso no Brasil, tanto que foram lançadas até revistas em quadrinhos, né? Inclusive um crossover entre ele e o Jaspion original. Agora a pergunta que não quer calar, né? Que eu quero que você responda nos comentários ou faça um furdunço em algum lugar na internet. Spilvan era melhor do que Jaspion? Então, tinha uma história mais profunda, né? A companheira dele também entrava na briga e tal, mas não fez o mesmo sucesso, talvez por causa do nome Jaspion 2, que não tinha muito a ver. Qual que você preferia, Spilvan ou Jaspion? S-H-U-R C cedilha. Aplica na frase, Luciano. Nossa senhora, agora até arrepiei aqui, esse trem era bom demais. Gente, Churato era tinha gente que odiava? Tinha, mas os personagens eram muito legais. A música de abertura era muito show, mas o que ficava na mente eram os barangandã que eles faziam pra soltar as magias.
Shurato, o rei Shura! Nossa senhora, Shurato era muito bom. E foi uma aposta da Rede Manchete depois do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. Tanto que Shurato foi dublado pelo estúdio Dubla Vídeo e não pela Gota Mágica, que foi responsável pelo Cavaleiros do Zodíaco. Foram poucos episódios, 38 no total. E durante eles, o Shurato e o amigo dele, o Guy, que estavam lá lutando uma final de torneio e do nada são transportados para outro mundo, que é o mundo celestial. E lá ele descobre que é uma reencarnação de um rei antigo, o Shura. Ele também era um dos 8 guardiões lendários e que ele tem que proteger a deusa, que é a deusa Vishnu. Mas tem o pior da história, né? Porque o Guy, que era o amigo dele lá, quer matar ele, entendeu? Aí o amigo dele virou do mal, era uma história muito profunda. No mundo celestial lá, tudo ia muito bem, mil maravilhas. Até que o Indra, que é o comandante dos guardiões, traiu a Vishnu e transforma ela em pedra. Sobra pro Shurato, que caiu de paraquedas na história, salvar a deusa, né? Libertando ela do Soma Negro e ser feliz pra sempre do lado do amigo dele, o Guy. Aí você me pergunta, fez o mesmo sucesso do Cavaleiro do Zodíaco? Não fez, né? Mas rendeu uma legião de fãs, bonequinhos, história em quadrinhos, linha de galo, pá, balão, o esquema todo. Mas agora, era melhor que Cavaleiros do Zodíaco? Tem gente que acha que sim, já que não era tão estático quanto os Cavaleiros, né? Que tipo assim, é a mesma saga, a mesma história e tudo mais. E teve até um final bem legal, bem diferente dos finais felizes que vem por aí. Mas ainda assim, né? Assim, aí fica a polêmica. Se você prefere Cavaleiros ou Shurato? Eu, inclusive, fiz uma pergunta sobre isso no Instagram. O cara falou que odeia Cavaleiros do Zodíaco, porque se ele quisesse ver alguém subindo escada, ele vai pro shopping. E essas coisas você só encontra no Instagram do Nerd Show, @canal Nerd Show. Segue lá que eu posto uns memes, eu posto umas bobagens. A gente vai falar muito sobre nostalgia nos anos 90. Combinado? Segue lá que você vai gostar. Se Shurato foi considerado uma cópia de Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, assim, é o quê, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Os caras tinham armadura? Check, tinha armadura. O principal era o vermelho e parecia o Seiya? Check. Os amigos dele tinham um verde e um azul? Check também. Assim, não é quase nada de referência. Acontece que Samurai Warriors, que é Yoroden Samurai Troopers no original, né? Também fez sucesso. Teve alguns fãs e comeu um pedacinho da audiência nas tardes ali da Manchete. Eu gostava bastante dos bonecos, eles eram meio de mola e a gente punha pra lutar assim, ó. Agora você vai ver o meu braço torto. Guerreiros com misteriosos poderes samurais e assombrosas armaduras, com uma arma secreta para o golpe definitivo nos poderes do mal. Agora vamos um pouco da história, né? Que gira em torno de 5 jovens que recebem armaduras sagradas, assim, nada a ver com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Essas armaduras são parte da armadura de Scorpio, um cara muito mal que tentou dominar o mundo 1000 anos atrás, depois 400 anos atrás, mas das duas vezes foi derrotado. Na segunda vez, o monge divide a armadura em outras 9 armaduras, que estão ligadas à natureza humana, assim, um negócio profundo, né? As estações também e o código Bushido dos samurais. As 9 armaduras são espalhadas pelo mundo, e o cramunhão Scorpio seduz 4 pessoas pro lado dele, enquanto as outras 5 armaduras ficam com os mocinhos. Tem o Hector Sanada, com a armadura do fogo e da virtude da bondade, o Tristan da armadura laranja e a virtude da justiça, o César com a armadura verde da virtude da sabedoria, o Jorge Muri com a armadura azul claro da água e a virtude da confiança, o Tomi Hashiba com a armadura azul escura do céu e a virtude da vida. Então tá, né? Tudo muito bom, tudo muito legal, mas era melhor do que o original? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a verdade é que as crianças dos anos 90 não tinham muitas opções e o desenho se tornou um dos mais queridos daquela geração. Rendeu vários bonecos, né? Histórias em quadrinhos, mas não foram exibidos às ovas aqui no Brasil. Você pode até chegar a ver na internet, né? Mas sem a dublagem por aqui. Go 5, nossa senhora, agora você sentiu o peso da idade, né? Esse é das antigas. Pouca gente vai lembrar, mas sempre teve no meu coraçãozinho. Ai, que coisa fofa. De cara, você pensaria que era uma cópia deslavada de Changeman, mas não era bem assim, já que a maioria dos Super Sentais eram mesmo parecidos. 5 heróis, o vermelho lidera o negócio todo, né? Tem porrada, monstro, Megazord, golpe final, ataque ao Japão, assim, nada de novo, mesma coisa sempre.
O Google Five foi exibido na Bandeirantes e depois na Record, na época de ouro dos tokusatsu lá, né, em 1910. Mentira, não foi isso tudo não. Foi há 84 anos. Foi em 1990 pela Band e em 93 pela Record. E contou com 50 episódios. Tá bom, em 50 episódios dá pra salvar o mundo, o Japão e tudo mais. A história começa quando o professor Hongo investiga secretamente o Castelo Wolf e descobre que um monte de cientistas do mal fundaram o Império da Ciência Maligna Desdark. Nossa, uma história profunda, né? E ele era liderado pelo Tabu, um exército cheio de maldade que sai pelo universo fazendo o quê? Assim, malefícios, né? Que nem um cigarro pra sua saúde. Aí o que acontece? O professor junta uns adolescentes, dá uma roupa show de bola, ensina os golpes de karatê e manda eles pra lutar contra os monstros malvadões. O legal aqui são os golpes e armas dos protagonistas, tipo o Yellow Megaton Bomb, o Google Lança Dourada e muitos outros. A série era legal, né? Tinha uns bons golpes nas brincadeiras que a gente fazia com os amiguinhos, tinha um roteiro que às vezes dava um pouco de medo, às vezes fazia a gente rir e até podia ter rendido mais fãs, assim. Eu gostava bastante, eu quero saber se você acha que era melhor do que os outros, a legião de cópias que existia. Tem gente que gostou de Evangelho. Eu falo Evangelho. Se você fala Evangelho, Evangelion, se você tem um sotaque mais acentuado, você fala do jeito que você quiser, né? Teve gente que gostou de Gundam. E teve aqueles com estômago que gostaram de Genocyber. Você lembra? Só a força da ciência pode salvar. US Mangá. Era um anime violento que fez muita criança desavisada ir dormir com os pais à noite. Quando eu assistia, eu ficava me perguntando assim, por que esse negócio tá passando à tarde, né? Mas vamos resolver isso aí. Ele contou 3 histórias em seus 5 OVAs. O que são OVAs? Não são ovas de peixe, não. OVAs são episódios lançados no mercado de vídeo e não necessariamente na TV, como é o caso dos animes japoneses. Mas acabou sem final. O motivo ninguém sabe, mas o fato de ser muito estranho e violento deve ter contribuído para isso. Genocyber, que chegou aqui como US Mangá, né? US Mangá! Você deve lembrar, nossa senhora, bons tempos. É de longe o anime mais violento exibido na TV brasileira. Isso aconteceu em 1997. A história detalha o desenvolvimento de uma arma biológica sofisticada, o Genocyber, um monstro criado a partir de 2 meninas paranormais. Uma história complexa, né? Mas o monstro em si não tem nenhuma característica feminina. Muito pelo contrário, ele é um monstrão feião, musculoso, matador. Ao longo dos 5 OVAs, que você já sabe o que é, tem muita morte, destruição e uma garota usada como arma biológica querendo destruir Hong Kong. Uma bela história de amor. Uma história de amor, de aventura e de magia. Agora, se Genocyber foi melhor que Evangelion, só o tempo nos dirá. Ou não, você vai me dizer nos comentários, né? Acontece que a série tem fãs até hoje e debatem até uma continuação, né? Mas qual dessas aqui que você acha que era boa mesmo, melhor que o anime ou o desenho original? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. A gente trouxe uma coisa nostálgica aqui hoje pra falar, hein? E se você quiser assistir mais coisas nostálgicas, é fácil. Acesse o canal, vai lá, dá uma vasculhada, faz a maratona e chama a família. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!